Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou a doutora Marina Caroline, advogada inscrita na OAB São Paulo. Bom, como prometido para vocês há 2 semanas atrás, né, devido ao mês das crianças aí, no qual temos 5 terças-feiras, né, decidi fazer um vídeo aí a cada 15 dias, né, e o último vídeo seria um vídeo especial, né? Não tão especial para mim assim, né? Não devido a questões pessoais, claramente, né? Mas eu decidi, né? Como eu já disse para vocês, né? Nas 2 semanas passadas aí, que eu faria um compilado aí de 3 casos, né? Envolvendo crianças, né? Foi feito o vídeo da Joana Marcenal no início do mês e foi feito o vídeo do Gabriel Fernandes, né, na metade desse mês. E hoje, como eu disse, né, será um compilado aí de 3 casos que eu não vivi, eu não acompanhei na época, porque eu não era nascida, né, eu nasci mais de 20 anos após, né, esses casos que ocorreram no nosso país, né, e que ocorreram assim de forma abrupta, numa época em que não era comum crimes desse tipo e que estão ligados aí por circunstâncias e questões aí muito parecidas que ocorreram no mesmo ano, né? Tenho certeza que quem tiver 50 anos ou mais, né, se estiver assistindo esse vídeo, com certeza vai lembrar desse caso, porque são casos que não têm solução até hoje, ou melhor, não tem justiça até hoje, né? 2 deles não têm justiça até hoje. Um não foi encontrado até hoje, né? O corpo dessa criança não foi encontrado, né? E provavelmente, né, o que tudo indica, né, foi provavelmente uma armação familiar, né? E são 3 casos com características muito parecidas, né, em diversos aspectos. Primeiramente, né, foram crimes extremamente mal investigados, né? Uma polícia despreparada e pior, foram assim polícias corruptas, né, que se envolveram nisso, né? E todos eles aí eram filhos, provavelmente, né, os envolvidos aí são de alta patente, né, da alta sociedade, né, de todos aí foram em cidades diferentes, né, em capitais diferentes, mas que todos eles envolveram aí questões que jogaram para debaixo do tapete, né? Um deles me chocou muito, não só pela brutalidade, mas também pelo envolvimento de um familiar muito próximo, que tinha ligação aí com prováveis, né? Não se sabe até hoje, filhos aí de políticos da época, tá? Como eu já disse, eu não vou entrar tanto em questões políticas, porque eu não vivi naquela época, né? Quem é mais jovem como eu, provavelmente, talvez não saiba, né? Não conheça esses casos, ou já ouviram falar, mas nunca pesquisaram a fundo. Então, quem é jovem, assim como eu, ou mais jovem do que eu, por favor, pesquisem esses casos, deram grande repercussão nacional na época, pela tamanha brutalidade, né? Ainda mais por acontecerem em lugares onde se esperava muita segurança, tá? Em uma época que se esperava muita segurança, mas que na realidade não era assim, tá bom? Bom, vamos começar, né? Ambos os 3 casos aconteceram no mesmo ano, tá? Foi um ano escabroso, né? Muita gente fala que é o ano que não acabou, que foi em 1973, tá? Foram 2 meninas e um menino, tá? O menino não foi encontrado até hoje, tá? As 2 meninas, infelizmente, não estão mais aqui e foram aí ceifadas, tiveram suas vidas arrancadas com uma brutalidade assim, tamanha mesmo, desproporcional a atitudes dos seres humanos, né? E uma delas a gente não imaginava que essa pessoa estaria envolvida, né? Acho que qualquer um
não imaginava, né, que uma pessoa tão próxima a ela estaria envolvida, segundo as investigações. Porém, infelizmente, não se tem justiça até hoje, tá? Todos aí sendo absolvidos por falta de provas, tá bom? E também por outras questões que eu vou falar aqui, tá? Questões midiáticas também que se envolveram na época, tá? Bom, o primeiro caso, tá, aconteceu no dia 18 de maio de 1973, tá, com uma menina chamada Araceli Sanches Crespo, tá? Ela era filha de uma boliviana, tá, dona de casa, e um marceneiro espanhol. Ela morava no bairro Simples de Vitória, tá, no Espírito Santo, tá? E naquela época, como os pais acreditavam, né, na segurança, né, ela juntamente com o irmão mais velho, né, que ainda está vivo, ela ia e voltava da escola todos os dias, né, ela pegava ônibus, porque a escola era meio distante da casa dela, em Vitória, e com isso ela todos os dias, né, no mesmo horário, né, os pais esperavam ambos, né, no mesmo horário, né, chegavam no mesmo horário. Às vezes, como o irmão dela mais velho tinha grade diferente, então muitas vezes ele voltava um pouco mais tarde, mas isso era considerado normal, tá? Naquela época, os filhos irem e voltarem da escola sozinhos, tá? Porém, no dia 18 de maio, a Araceli não chegou em casa, tá? No horário previsto. Isso porque um dia antes, né, ela já tinha chegado um pouco mais tarde porque ela se distraiu, né, na rua. É, ela era, sempre foi muito brincalhona e tudo mais, né, e ela acabou chegando em casa meio tarde e a mãe dela decidiu, né, deixar um bilhete para a diretora da escola para que ela fosse liberada mais cedo, tá? Porém, o ponto de ônibus onde ela pegava, tá? O ônibus para ir embora para casa, né? Ela esperava uma amiguinha também dela que morava no mesmo bairro, as duas moravam na mesma sala, portanto, pegava o mesmo ônibus. Ela não chegou em casa no dia 18, né? Por mais que a mãe dela tivesse pedido para a diretora para que liberasse ela, né, mais cedo. Ela não chegou em casa, tá? Segundo testemunhas, né, esse ponto de ônibus, né, ela pegava em frente a um bar, né, perto de uma das praias de Vitória, numa esquina, tá? E ela acabou se distraindo, né, segundo a testemunhas, tá? Testemunhas que estavam no bar, no local, tá? E também um adolescente que passava pelo local também, da mesma escola que ela, viu que ela estava brincando com um gato, né? Como toda criança. Ela estava brincando com um gato e foi a última vez que ela foi vista, tá? Então a mãe dela viu que ela não chegava, não chegava, e o irmão dela chegou sem ela, né? Por mais que o irmão dela saísse mais tarde. E a mãe dela perguntou: onde tá a Araceli? Né? Aí ele falou pra eu, falou, ela não veio comigo hoje, né? Eu pensava que ela já tinha chegado em casa, né? E ao ver que ela não chegava, eles decidiram acionar a polícia, tá? E assim, começaram o pai, a mãe, o irmão, juntamente com outros do bairro também, né? Começaram a procurar ela pelas redondezas do local e tudo mais, né? Até que a polícia também começou a procurar e tudo mais, até que no dia 24 de maio, 6 dias depois, tá? E inclusive durante esses dias, né? Foi quando tomou mídia, né? O caso dela tomou mídia, a menina de 8 anos, desaparecida em Vitória. E na época, todos os jornais, né, imprensa local, né, imprensa nacional também já começou a cair em cima, porque, como eu já disse, não era um crime comum naquela época.
E com isso, né, no dia 24 de maio, né, um adolescente de 15 anos, que hoje inclusive é um policial militar aposentado, tá? Ele estava caçando passarinhos, tá? Numa região de mata ali, de arborização, né? Arborizada, atrás do Hospital Infantil de Vitória, né? E se deparou com um saco, tipo um saco, né? E um corpo dentro, né? Que estava irreconhecível, tá? Ele pensou, ainda mais por ser um garoto de 15 anos, ele pensou que fosse um gorila. E chamou o pai dele, né? O pai dele já percebeu que não se tratava de um gorila, se tratava de uma pessoa e chamou a polícia, né? Sabendo que tinha uma menina desaparecida na região. E com isso, né, a polícia viu que foi chamada, né? Viu que era uma pessoa, né? Só que assim, ela tava irreconhecível, tá? O pai dela foi até o local e reconheceu o corpo dela por uma mancha de nascença, né? Foi o único jeito de ele reconhecer o corpo dela, porque não existia exames de DNA, de arcada dentária, fora que também o corpo dela estava em avançado estado de decomposição, tá? E realmente ela estava irreconhecível. Por quê? Porque parte do corpo dela estava tinha jogado ácido em cima. Então, fizeram com que o corpo dela ficasse quase irreconhecível, só através dessa mancha de nascença que o pai reconheceu, tá? Foi uma bagunça, tá? A investigação foi uma bagunça, né? Porém, a prova testemunhal foi a mais cabal nesse caso, tá? Porque primeiro, geralmente é uma estratégia da polícia, né? Investigar primeiro os familiares e depois, né? Foi onde que ela estava pela última vez, né? Testemunhos e tudo mais, né? Inclusive, como eu tô falando, esse menino, né? Que encontrou o corpo dela, né? Ele chegou a ser ameaçado, tá? Pelos criminosos na época. Tá? Por quê? Porque a polícia conseguiu chegar até os possíveis criminosos, né? Mediante provas, a maioria foi testemunhal, tá, gente? Foi testemunhal. Através de pessoas que viram ela pela última vez na frente do bar, brincando com o gato. Por quê? Porque o bar pertencia, né, a uma família muito influente na cidade de Vitória, tá? No ramo imobiliário, no ramo empresarial, tá? Que inclusive tinha aí ligações políticas até com o próprio delegado do caso, tá? Foram 3, tá? Os principais indiciados aí foram 3, tá? Dante de Barros Michelini, Dante de Barros Michelini Júnior, acho que é esse o nome, conhecido como Dantinho, e Paulo Constantino Elau, tá? Os 3 eram empresários, tá? Um era filhinho do pai, né? E o outro também era empresário, tá? E eles foi feita uma perícia nela para ver como é que ela foi morta, né? Outras testemunhas também que sabiam de alguma coisa, né? Morreram sob circunstâncias misteriosas aí, né? Acho que porque sabiam demais, né? E, gente, eu não. Eu já. Quem conhece o caso sabe como é que ela foi morta, né? Como que provavelmente ela foi morta, tá? É um caso extremamente forte, né? Ela, segundo, né, o que constou os laudos da época, ela morreu por overdose de barbitúricos, né? Que seriam calmantes aí, tipo o Zolpidem, por exemplo, né? Quando você acaba tomando demais e acaba entrando em coma. E eu não vou ficar falando, entrar no mérito do que fizeram com ela, tá?
E logo depois eles jogaram ácido nela e descartaram ela atrás ali do hospital infantil, tá? E assim, a investigação foi tanto quanto estranha. Teve uma moça também no meio, ela era menor de idade, já tinha 17 anos, alegando que conhecia a Araceli e que ela já estava sendo sondada já pelo, se não me engano, acho que pelo Paulo Elal, né? Já estava sendo sondada. É, inclusive que ele fazia até ronda em volta da escola da menina, né, que era ali perto, né, para ver qual era a próxima vítima, né, então vocês estão entendendo o que fizeram com ela, né, e segundo eles tinha envolvimento também com drogas, né, e tudo mais, né, porém, né, como eu já disse, a polícia da época era muito, muito corrupta, e o delegado tinha ligações aí políticas, né, com esses três caras aí, esses três criminosos que fizeram essa barbaridade com ela. E o que que deu, né? Eu vou tentar aí fazer um vídeo sucinto, porque são 3 casos, né? E o que aconteceu, né? Eles foram julgados só em 1980. O caso aconteceu em 1973. Ela, se não tivesse um laudo específico, ela não poderia ser velada e enterrada na época. Ela foi velada só em 1976, 3 anos depois. E assim, né? Sabe? É absurdo, absurdo mesmo. E o que acontece? Eles foram julgados, né, em 1980. Se não me engano, o Elal foi condenado a 18 anos de prisão. E o Dante de Barros Michelini Júnior, tá? O pai não foi julgado. Pelo que eu saiba, o pai não foi julgado. Me corrijam aqui embaixo se alguém souber melhor do caso. Ele não, foi condenado a 5 anos de prisão, tá? Foram presos? Não, puderam recorrer em liberdade, tá? Porém, em 1991, tá, eles recorreram para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E o que aconteceu, gente? Essa foi a maior aberração jurídica que eu já vi, né? Eu tava vendo o podcast Arquivo Vivo, que tem o Percival de Souza e o Renato Lombardi, da Record, né? Tem lá a playlist deles lá no YouTube. E realmente, assim, e olha que eles são jornalistas, né? Mas eles têm um ótimo conhecimento jurídico, na minha opinião. Eu que sou advogada, né? Eu sendo advogada falando isso, eles têm mesmo, tá? Porque, gente, que ridículo, que ridículo. Em 1991, tá? Caiu num outro juiz lá do Tribunal de Justiça, também de nome, acho que é Paulo Copolino, nome do juiz. E por incrível que pareça, gente, ele ficou 5 anos com o caso, ele ficou 5 anos analisando o caso, tá? Analisando o caso para dar uma simples relatoria, sabe? Uma relatoria aí de recurso, né? Dando a sentença final, se absolve, se condena. 5 anos, gente. 5 anos analisando um processo, tá? E o pior, né? O grande finale disso. Ele deu uma sentença, uma nova sentença, tá? De 700 páginas, tá? Uma sentença de 700 páginas, tá? Só para dizer que no final ele absolveria os réus por, pasmem, falta de provas, tá? Uma sentença, tá? Uma sentença de recurso, tá? Recurso de apelação no Tribunal de Justiça de 700 páginas, que nem o Percival falou. Se tivesse um Guinness jurídico, eu acho que entraria facilmente, né? Acho que entraria em primeiro lugar em aberração jurídica nesse país. Mas ele deu uma sentença de 700 páginas, né?
para absolver os acusados por falta de provas. E acabou nisso, tá? Acabou nisso, tá? A mãe da Araceli ainda está viva. O pai da Araceli morreu em 2001. O irmão da Araceli ainda é vivo, tá? Ele mora no Canadá, tá? E simplesmente a família dela se desestruturou, né? Depois do que aconteceu com ela, os pais se separaram, a mãe voltou para Bolívia, se casou de novo, teve 2 filhas. O pai continuou aqui no Espírito Santo, teve mais 2 filhos, né? O irmão dela casou e foi viver a vida fora do país, tá? E foi isso que aconteceu, e até hoje não tem solução, tá? O Dante pai, ele já faleceu, tá? Tanto Paulo Elau quanto o Dante filho ainda estão vivos, mas não dão entrevista para ninguém, tá? Não dão entrevista, inclusive várias emissoras de TV já foram atrás deles, né? Porque já faz mais de 50 anos e eles simplesmente não falam nada, tá? Então é isso, gente. Bom, o primeiro caso foi esse, tá? Eu não quis falar o que fizeram com ela, é melhor vocês procurarem, porque eu não vou, vai que de repente o YouTube desmonetiza, né? E o próximo caso aí que eu vou falar é ainda pior, tá bom? Então, o próximo caso aí aconteceu em 11 de setembro de 1973, né? Foi com uma menininha de 7 anos, a Ana Lídia Braga, tá? O caso Ana Lídia. Ela, pra mim, quando eu vi ela, nas fotos dela, ela era literalmente um anjinho, né? Loirinha, de olhos azuis, dá pra ver que ela era super meiga, né? Ela era literalmente um anjo, tá? E isso assim, é surpreendente, né? Porque foi o primeiro crime bárbaro que aconteceu em Brasília, tá? Brasília era uma cidade jovem, era uma cidade recém-inaugurada, né? Porque ela foi fundada em 1961 e o caso dela aconteceu em 1973, 12 anos depois aí da fundação de Brasília, tá? Brasília literalmente era tudo mato, né? Só tinha, assim, trabalhadores públicos, na maioria servidores públicos, né, que trabalhavam para políticos, que trabalhavam no judiciário e tudo mais, né? E no caso dela, ela era uma menininha de 7 anos, né, filha de pais que eram funcionários públicos, né? Naquela época não ganhava muito. Ela morava num edifício, né, de classe média na Asa Norte, acho que é a Asa Norte mesmo, de Brasília, próxima à Universidade de Brasília, tá? E eu falo uma coisa, quando seus pais, né, querem te deixar na porta da escola, não fiquem bravos, tá? Porque o caso dela foi exatamente aí que começou o terror dela, né? No dia 11 de setembro de 2001, 2001, por causa do World Trade Center, mas de 1973, né, ela foi deixada na porta da escola, tá? E, porém, né, os pais dela receberam, né, uma informação, né, na hora que a empregada da casa, a empregada deles, ia pegar ela no horário de saída, né, uma das freiras, porque ela estudava no colégio de freiras ali em Brasília, comunicou que ela não havia aparecido para aula, né, e com isso, né, a mãe dela entrou em desespero, tá, os pais dela entrou em desespero, e o jardineiro da escola foi assim, cabal, né? Foi uma testemunha cabal aí, né? Pois ajudou aí das primeiras coordenadas da Ana Lídia, né? Comunicando que ele viu ela sendo deixada na escola, mas que logo depois, na própria porta da escola, ela tinha ido assim embora tranquilamente, né? Com um rapaz, né? Um rapaz alto, loiro, que usava óculos e tudo mais. Segundo a descrição, tá, do jardineiro,
né, referia-se ao irmão da Ana Lídia. Ana Lídia tinha 2 irmãos mais velhos, uma irmã e um irmão, uma irmã de 21 anos e um irmão estudante de medicina da UNB, tá, da Universidade de Brasília, e tinha 18 anos, que chama-se, inclusive ele tá vivo, tá, Álvaro Henrique Braga. E assim, ele percebeu que ela foi embora tranquila, provavelmente porque ela conhecia aquela pessoa, né? Senão ela não teria ido embora tranquila, né? Porém, outros locais também mencionaram que ela tinha entrado num carro, né, com um rapaz moreno, tá, de cabelo enrolado, tá, e que ela estava aparentemente tranquila também, né? Porém, mobilizou-se, né, pelas buscas, né, toda a escola, praticamente Brasília inteira se mobilizou, porque Brasília não era uma cidade populosa ainda na época. Se mobilizou, né, nas proximidades, tanto do colégio onde ela estudava, da casa dela, né, do apartamento onde ela morava, do prédio, e também da UNB, que era ali próximo, porque tinha muito matagal, muita mata fechada, né? Até que 24 horas depois, no dia 12 de setembro, tá? Antes eles chegaram a pedir resgate, tá? Se não me engano, acho que foi 2 milhões de cruzeiros que eles pediram, né? O que equivalia, ou equivale hoje uns 600 mil reais hoje, tá? Porque eu não nasci na época do Cruzeiro, tá? Eu já nasci na época do Plano Real. Então, por favor, corrijam quanto que daria, tá? Esse resgate aí, tá? Os sequestradores chegaram a ligar, né? Ligou pro delegado do caso, né? Porque eles já acionaram a polícia logo em seguida, né? Ao desaparecimento dela, né? Pedindo resgate, né? Porém, não deu tempo, né? Eles pediam resgate até dia 14 de setembro, né? Eu ia falar 4 de agosto. 4 de agosto é o outro caso que eu vou falar. Até dia 14 de setembro, né? Para devolvê-la viva. Porém, não deu tempo, né? No dia 12 de setembro, né? Cerca de 24 horas depois do desaparecimento dela, um dos populares que estava vasculhando percebeu que tinha muito rato ali, né? Ratos indo em direção a um pedaço de madeira, né? E com isso, né, ele viu que tinha um pedaço de madeira assim numa vala, né? Aparentemente rasa, até que na hora que eles tiraram o pedaço de madeira de cima, infelizmente quem estava ali era a Ana Lídia, tá? E num estado deplorável também, assim como a Araceli, né? Ela já estava mais visível, né? Não era igual a Araceli que jogaram ácido, né? Ela já estava mais visível, né? Porém, ela estava sem roupa, com os cabelos cortados rentes, né? Como se fosse um menino, né? E o resto eu não vou falar, né? Vocês procurem aí no Google, né? Nos vídeos do YouTube, tem vários vídeos do YouTube aí, tem podcasts falando sobre isso, né? De como que ela foi encontrada, mas eu não vou falar o que fizeram com ela também, tá? Porém, nesse caso aí, acho que foi o caso mais mal investigado que eu já vi, sinceramente, porque eles tinham todas as provas na mão, todas, tá? Porque encontraram material nela, encontraram material em coisas ali de borracha, que acho que vocês entendem o que eu quero dizer, né? Que deixaram ali, 2 coisas de borracha que deixaram ali, né, feito de látex, que deixaram ali, além de marcas de pneus de moto, tá? A perícia só confirmou como que ela foi morta por asfixia, tá? E, porém, não fizeram um exame naqueles materiais encontrados. Por incrível que pareça, a gente não fizeram exame naqueles materiais,
tá? Eles tinham tudo que era de prova, tá? Porém, como eu já disse, foi desvendado, esse caso foi desvendado, né, entre aspas, por provas testemunhais. Por quê? O jardineiro, né, que eu já falei que foi muito cabal, né, ele mesmo chegou a apontar várias vezes, né, era um moço loiro, alto, como aquele rapaz ali. Aquele rapaz ali a quem ele se referia era o irmão da menina, né, que era o Álvaro Henrique Braga, né, e todas as investigações ali, né, apontavam para o irmão, tá? E também para um amigo ali do irmão também, né, que também trabalha, um amigo do irmão, né, conhecido da família, né, que trabalhava com a mãe, né, era funcionário público junto com a mãe e também era amigo do irmão dela, né, o Raimundo Lacerda Duque, né, conhecido como Duque, né, só que ele era conhecido por ser usuário de drogas, né, usuário assim, aqueles irrecuperáveis de drogas, né, e assim, todas as investigações, né, apontavam para esses dois, né, porém, teve uma moça, tá, eu não vou falar o nome dela aqui, que ela também foi testemunha do caso da Ana Lídia, e que ela afirmou que sofreu praticamente quase as mesmas coisas da Ana Lídia, né, por parte tanto do Duque quanto do Álvaro Braga, né, e que também a polícia perguntou por que ela não procurou a polícia antes, né, já que ela sofreu essas mesmas coisas por causa de drogas e tudo mais. Essa moça, inclusive, ela não era de Brasília, ela era da Bahia, se não me engano, e ela veio para Brasília a trabalho, e com isso ela acabou conhecendo os dois, né? Porém, não tinha só os dois aí no meio, né? Quem provavelmente, né, estivera envolvido, né, não era só eles dois, mas sim também peixe grande, a grande mesmo, tá? Entre eles, dois filhos de político, tá? Um deles, né, que os dois também, inclusive, já envolvidos aí em tráfico, né? Tráfico de drogas. Um deles era um tal de Rezendinho, filho de um senador chamado Eurico Rezende, e o outro filho do ministro da Justiça do governo federal da época, Alfredo Buzaide, tá? O nome dele era Alfredo Buzaide Júnior e chamava ele de Buzaidinho. Ambos, o Buzaidinho, inclusive, estudava junto, medicina, junto com Álvaro Henrique Braga, né? E na mesma sala, né? Segundo o advogado deles, né? Conforme eu olhei lá no vídeo do programa Linha Direta Justiça, na época, falou que os dois não se conversavam porque o Buzaidinho, como ele era filho de ministro, sempre andava com seguranças juntos, né? Quando ele sentava lá na carteira dele dentro da sala de aula, era um segurança do lado e outro do outro, então os dois não se conversavam. Enfim, né? Advogado é advogado e eu sei como é que é, né? Então, às vezes ali era desse jeito, mas e fora, né? E então, né? O julgamento do caso dela aconteceu em 1977, tá? Porém, né, infelizmente o caso foi abafado, tá? É aí que eu quero chegar. O problema não é só isso. Assim que o juiz conversou com os pais da Ana Lídia, na época, que também são os pais do Álvaro Henrique, né? Os próprios pais falaram que ele não seria capaz disso, que são absurdas acusações contra ele e tudo mais, apesar de todas as investigações, né, apontar ele aí como sendo aí o primeiro intermediário e cúmplice aí do crime bárbaro, né?
Por isso, o próprio juiz acabou absolvendo, tá? Todos os acusados, tá? Principalmente o Álvaro e o Duque, tá? O Buzaidinho e o Rezendinho nem chegou a ser julgado, chegaram a ser julgados. Mas os dois chegaram a passar por audiência de custódia, tá? E acabaram sendo absolvidos, o Duque e o Álvaro. E acabaram sendo absolvidos aí por falta de provas, tá? E com isso, encerra-se o caso, até hoje foi abafado, né? É aí que tá o problema. Ao que tudo indica, né? Talvez o caso da Ana Lídia tenha sido abafado pelos próprios pais da menina, né? Já que o filho deles provavelmente estava envolvido nesse caso horrendo. É aí que mora a injustiça. E o que aconteceu com esses caras, né? A mãe da Ana Lídia já é falecida, tá? O pai da Ana Lídia mora com o filho Álvaro no Rio de Janeiro, hoje, tá? O Rezendinho se matou em 1990 e o Buzaidinho morreu num acidente automobilístico em 1975. Muito estranho, né? Será que forjaram a morte dele? Quem garante, né, que ele realmente morreu ou foi alguma coisa forjada para tirar ele da reta, né? E até hoje o pai da Ana Lídia não quer falar sobre o caso e o Álvaro vive normalmente como médico, tá? Ele se formou na UNB e vive como médico angiologista no Rio de Janeiro, tá? Nesse aí eu achei, esse me chocou, viu? Esse me chocou e a injustiça foi muito grande por essa menina, tá bom? Quem quiser aí mais informações é só pesquisar, tem muita coisa nesse caso, muita, tá? Então, é isso, gente. Agora vamos aí pro terceiro caso, tá? Que é o caso do Carlinhos, né? Que até hoje não foi encontrado. Bom, caso Carlinhos, eu acredito até hoje que foi sim uma armação familiar, né? O que tudo indica, né? Aconteceu no dia 2 de agosto de 1973, tá? Ele estava junto com a família, né? Dentro da própria casa, ou seja, né? Na própria casa, junto com os familiares, a mãe, né? E juntamente com os irmãos, né? Ele era filho de uma dona de casa e de um industrial, tá? Que era aí dono de uma fábrica de cosméticos, tá? No Rio de Janeiro. Isso aconteceu na capital, tá? No bairro Santa Teresa. Eu não conheço muito bem esse bairro, acho que não é muito falado na mídia. Mas aconteceu, né, num sobrado, ele morava num sobrado, no bairro Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E ele é filho da dona de casa Maria da Conceição Ramires da Costa, tá? O nome dele era Carlos Ramires da Costa. E do industrial João Melo da Costa, tá? Eles se reuniram num fim de tarde, né? Início de noite, né? Para assistir uma novela na época. E de repente, né, com a porta, naquela época o pessoal deixava a porta aberta, né, porque como eu já disse, é uma época em que o pessoal acreditava na segurança. E de repente cortaram a luz, né, da casa, até que a irmã dele mais velha, Vera Lúcia Ramires da Costa, de 15 anos, foi ver, né, o que estava acontecendo, porém ela foi surpreendida por um cara encapuzado, tá? Mais tarde ela vai falar que ela reconheceu essa pessoa. E ele, né, encapuzado e armado, tá? Rendeu a todos, só não estava o pai e os dois mais novos, tá? O Carlinhos não era o caçula, ele era um dos do meio.
Porém, na hora desse falso assalto, ele era o mais novo ali, né, que estava sentado ali com o pessoal, né, já que os dois outros irmãos mais novos dele tinham ido fazer entregas com o pai, né, e um outro funcionário dele. Na hora que eles foram rendidos, né, esse assaltante perguntou quem era o mais novo da casa. E ao perceber que o Carlinhos era o mais novo da casa, ele foi levado, tá? Era um dia chuvoso, era uma quinta-feira chuvosa, tá? 2 de agosto de 73. A mãe tentou correr atrás, né, do cara que levou o Carlinhos, mas infelizmente não deu certo, tá? Chamaram a polícia, chamaram o corpo de bombeiros, né, para começar aí com as buscas no matagal, né? Porém, há muitas incongruências, né? Pelo que eu percebi, assim, que eu vi no episódio do Linha Direta Justiça, há muitas incongruências, né? Principalmente que na hora que ele foi levado, o pai chegou com o carro dele, né? Com outro funcionário e os 2 filhos no banco de trás. E quando a polícia, a imprensa, né? A imprensa já começou a cair em cima, gente. Começou a cair. Rio de Janeiro ainda, né? Que tem de grandes canais de televisão, tá tudo lá, né? Na época, e a imprensa começou a cair em cima. E polícia, bombeiro, né? E os jornalistas aí, principalmente um jornalista chamado, acho que é Maurício Menezes o nome dele, pelo que eu vi na no Linha Direta, né? Começou a fazer perguntas tanto para o pai quanto para o empregado do pai que estava junto com ele. E as incongruências foram grandes, né? O assaltante deixou um bilhete para eles, um bilhete inclusive muito mal escrito, né? Cheio de erros, pedindo resgate aí, se não me engano, de 2 milhões de cruzeiros, também foi mais ou menos igual a da Ana Lídia. E assim, eles deixaram com a mãe, né? A mãe chegou a entregar esse bilhete para o pai e para o funcionário que estava junto com ele. E só que, segundo o depoimento da mãe, o pai nem chegou a ler o bilhete, né? Então, o próprio jornalista, né, que é esse Maurício Menezes, que estava investigando o caso na época, estranhou algumas atitudes do pai, né? Como que ele sabia que o resgate era 2 milhões de cruzeiros, né? Se ele nem leu o bilhete deixado pelo suposto assaltante, né? Assim como o funcionário dele falou que ele era filho do vizinho e depois descobriu que na verdade ele não era filho do vizinho da família Ramírez da Costa, mas era funcionário do pai do Carlinhos, né? Então, assim, as incongruências começaram muito. Pior que a imprensa, né, nesse caso, né, foi assim como que nem no caso da Eloá, quando eu falei em outro vídeo lá em março, gente, foi assim, sabe, tão idiota. Sinceramente, chegou uma hora que a família do Carlinhos não tinha mais privacidade, tá, para as coisas, porque tudo a imprensa sabia, tudo a imprensa colocava no jornal, tá, e no dia que o pai do Carlinhos conseguiu um empréstimo no banco, né, dos 2 milhões de cruzeiros, e o suposto sequestrador pediu para deixar numa mochila, acho que foi, né, no cruzamento das ruas, se fosse para outro bairro, a imprensa caiu em cima. A imprensa ficou esperando o sequestrador vir para pegar o resgate, para pegar o valor e devolver o Carlinhos, o que nunca aconteceu, tá? Então, parabéns, viu? Vocês foram muito bem, só que não, né? Foi, ó, nota 0, tá? Nota dó, né? E o próprio sequestrador falou que ninguém podia reagir a esse sequestro, né? Mas não, a imprensa foi lá para ver,
né, que hora que o sequestrador ia aparecer para pegar o valor do resgate lá que o pai do Carlinhos tinha deixado em cima, né, e em cima lá de uma mureta lá entre o cruzamento das ruas, né, onde a família do Carlinhos morava. Gente, eu tô tentando pressionar, botar pressão aqui porque a bateria do meu celular tá baixa. Mas enfim, tentando continuar o máximo que eu posso continuar aí, tá? Mas durante esses 50 anos, né? 51 anos, teve vários, tá? Vários homens aí que apareceram aí na mídia, apareceram para a mãe do Carlinhos, né? Que falando que era o próprio Carlinhos, né? Mas fizeram o exame de DNA e infelizmente não deu certo, tá? Nenhum era o Carlinhos. Ou, ou muitas vezes porque pensa que é o Carlinhos mesmo, porque perdeu a memória ou alguma coisa assim, ou porque querem lucrar em cima, né? Fora toda a balbúrdia da imprensa também que fez isso, né? Com isso, a família do Carlinhos também se desestruturou, né? Os pais se separaram e somente em 1977, né, quando já estavam apontando aí para uma possível armação familiar, inclusive o pai do Carlinhos foi preso nessa época, né? Porque apontaram para ele como possível mandante aí do sequestro, né? Inclusive também ele foi para a Europa, não sei como que ele arranjou dinheiro para isso, né? Para consultar um vidente para ver onde ele estava, né? Foi aí que a irmã dele, né, a Vera Lúcia, deu uma entrevista, né? E falou que na época, ela tinha 15 anos, ela percebeu quem era o sequestrador, né? Era um ex-funcionário do pai dela, tá? Se não me engano, era Silvio alguma coisa, tá? Tem que ver, eu não lembro agora o nome completo dele. Era Silvio, o primeiro nome era Silvio, tá? Ela conseguiu perceber pelos olhos, tá? E também conseguiu perceber que na mão dele não tinha luva, não tinha nada, só tinha arma na mão, né? Que estava cheirando cosméticos, né? Os mesmos cosméticos que o pai dela costumava fabricar, né, na indústria onde ele tinha lá a mini empresa lá a pequena empresa de cosméticos, né? Com isso, dando essa entrevista aí, ele foi indiciado, ele foi preso, tá? Chegou a cumprir poucos anos aí, hoje ele está solto e não dá entrevista. E o Carlinhos nunca foi encontrado, tá, gente? Nunca. Como eu já disse, né? Teve vários rapazes aí se passando por ele, falando que era ele, mas fizeram um exame e não deu compatibilidade, tá? Então, até hoje, não tem nenhum rastro dele, tá? Nenhum rastro, tá? E ao que tudo indica, poderia ter sido mesmo a própria família, né? Não falo a mãe, porque a mãe, pelo que eu vejo, ela sofre até hoje, né? Mas ao que tudo indica, o pai pode estar envolvido, tá? O pai pode estar envolvido. O pai dele, se não me engano, faleceu em 2022 com 99 anos. A mãe dele ainda está viva, tá? E na entrevista que o Linha Direta deu para a irmã dele, né? Eles perguntaram por que ela demorou tanto para falar, né? Que ela tinha reconhecido o sequestrador, né? Eles perguntaram, e o seu pai falou alguma coisa para não falar quem era o sequestrador? Né? Você falou para ele que tinha reconhecido? E ela simplesmente não respondeu, tá? Então, a gente nunca vai saber, tá? Aliás, nenhum desses 3 casos a gente vai saber. E 1973, pelo jeito, foi o ano que nunca acabou, tá? Porque acho que a população brasileira não imaginava 3 sequestros de criança no mesmo ano, né? Num país que
todo mundo achava que era seguro, né? E que hoje é menos ainda. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Como eu já havia prometido, 3 casos, um compilado de 3 casos num só. Tá bom? Semana que vem eu vou voltar com o vídeo normal, tá? Não será vídeo especial, tá? Com dicas jurídicas, tá bom? Quem é mais jovem, assim, igual eu, e não conhece esses casos, porque não nasceu nessa época, procurem. É muito importante que a gente não pode repetir esse tipo de coisa, tá bom? Então, encerro esse mês de outubro, homenageando as nossas crianças que não estão mais aqui no Brasil, tá? E nem no mundo, no caso passado aí que eu falei do Gabriel Fernandes, né? Vamos lutar aí por um mundo melhor para elas, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!